Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a 36ª sessão ordinária no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação da 35ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Consiga a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Na semana passada, na ata, eu fiz aqui um agradecimento à receptividade. Eu citei como diretor, né, o Antônio José Albino, que é o nosso Toninho. Ele não é diretor, ele é administrador do hospital. Diretor é o André Clementino. Então seria essa erratazinha para propor para o próximo dia na ata. Seria esse, presidente. Muito obrigado. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 36ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 320/2022, encaminhando cópia da folha de pagamento dos servidores municipais da competência de outubro de 2022. Ofício administrativo número 73/2022, informando os repasses financeiros que a Prefeitura recebeu no mês de setembro de 2022, relativos a convênios e transferências. Ofício da Secretaria de Comércio, Indústria e Turismo, número 39/2022, em resposta ao pedido de prestação de contas sob a 18ª Oktobertans. Ofício da Comissão Parlamentar de Inquérito número 43/2022, encaminhando cópia do relatório final da CPI. Requerimento número 05/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, requerendo ao Poder Executivo para que encaminhe a esta Casa de Leis a relação dos medicamentos completa que atende às farmácias das unidades de saúde, incluindo as medicações que estão em falta. Indicação número 43/2022, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando ao Executivo Municipal para que realize a manutenção da área externa, fundos, do Centro de Educação Infantil Frei Ático em Santa Teresa. Indicação número 44/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando ao Executivo Municipal para que realize a recuperação e limpeza da ponte localizada na rua João Pedro Ames, em Santa Teresa. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, projeto de lei número 76/2022, de origem governamental, que institui piso municipal dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 31 de outubro de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão e solicito que a presidente da comissão da CPI faça para fazer a leitura da relatório final. Boa noite a todos. Ofício número 320 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 27 de outubro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Respeitosamente, me dirijo a vossa excelência e de seus dignos e nobres pares, no sentido de entregar cópia da folha de pagamento dos servidores municipais da competência outubro de 2022, para análise e fiscalização. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, prefeito municipal. Ofício da Administração número 73 de 2022, São Pedro de Alcântara, 25 de outubro de 2022. Ilustríssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente e em atenção à legislação vigente, venho através deste dar conhecimento que a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara recebeu no mês de setembro de 2022 os seguintes repasses financeiros relativos a convênios e transferências. Transferências de recursos do SUS. Transferência SUS-MAC,
5.218,85. Incentivo financeiro capacitação ponderada, 33.637,43. Incentivo financeiro APS desempenho, 3.757,78. Transferência agentes comunitários de saúde, R$ 21.816. Transferência SUS assistência farmacêutica, R$ 2.862,97. Transferência SUS vigilância em saúde, R$ 1.345,26. Assistência financeira complementar, R$ 2.424. Transferência SUS assistência farmacêutica Covid, R$ 456,88. Transferência de ações da vigilância sanitária, R$ 3.000. Incentivo para ações estratégicas PENAISP, R$ 40.000. Transferência programa informatização da APS, R$ 1.700. Incentivo para ações estratégicas de saúde bucal, R$ 4.906. Transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Transferência salário educação, R$ 26.726,23. Transferência do recebimento do Fundeb, R$ 341.404,02. Transferências diretas do FNDE referente ao PNAC, R$ 2.996. Transferências diretas ao PENAP, R$ 1.060. Transferências diretas ao PNAE, R$ 2.930,40. Transferências diretas ao PNAT, R$ 1.802,31. Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, 0. Transferência outros, cota parte da FEP, R$ 27.438,81. Royalties da saúde, R$ 86.314,53. Royalties das obras, R$ 50,03. Royalties da educação, R$ 258.943,60. Transferência convênio transporte escolar estadual, R$ 34.962,77. Atenciosamente, Rafael Kretzer, secretário de Administração, Finanças e Planejamento. Ofício número 39 de 2022 do Comércio, Indústria e Turismo da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 24 de outubro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, presidente da Câmara de Vereadores do município de São Pedro de Alcântara. Assunto: prestação de conta da 18ª Oktobertanz, conforme solicitado na sessão do dia 17 de outubro pelo senhor vereador Vinícius Zimmermann. Respeitosamente, dirijo-me a Vossa Excelência para entregar um resumo da prestação de contas das despesas para a realização da 18ª Oktobertanz, realizadas nos dias 24 e 25 de setembro de 2022. Vale ressaltar que, por natureza, o evento não incide lucro, ou seja, despesas menores que as receitas totais, pois trata-se de investimentos para eventos que trazem fluxo turístico e visibilidade para a nossa cidade. Mesmo assim, há um retorno financeiro referente à comissão sobre vendas dos gêneros alimentícios e de bebidas. E, para ser transparente, toda essa movimentação foi controlada pela conta corrente Banco do Brasil, agência 1192, dígito 5, conta corrente 6554, dígito 4, criada exclusivamente para controlar este fluxo oficial de valores das vendas, onde o fornecedor, para receber, emitiu nota fiscal e recebeu o pagamento, já descontado a comissão em favor do município. Sendo assim, note que o relatório é dividido em itens A, B, C e D, onde item A é o valor investido pelo município com verba própria destinada ao fomento de eventos de fluxo turístico. Item B é o volume das vendas nos caixas durante o evento. Item C é o total dos pagamentos realizados aos fornecedores que exploraram a venda oficial de bebidas e gastronomia no evento. Item D é a sobra em conta corrente referente à diferença do que foi vendido no caixa e o que foi pago aos fornecedores dos produtos que foram vendidos nestes caixas. Procurei resumir para não tornar extensa a leitura a apresentação,
mas em caso de dúvida, pode ser solicitado ao setor da contabilidade os dados oficiais mais detalhados destas movimentações. Certo do recebimento e compreensão das informações por parte do Legislativo, reitero votos de estima e apreço. Naim Queires, secretário municipal do Comércio, Turismo, Indústria e Turismo. Prestação de contas da 18ª Autobertães. Item A. Despesas do município empenhadas e liquidadas nas compras e contratações de produtos e serviços. R$ 105.511. Item B. Total do volume de vendas já descontadas as taxas de transação eletrônica, de pagamentos, saldo na conta bancária, agência 1992-5, conta corrente 6554, dígito 4, criada exclusivamente para este evento. R$ 168.578,06. Total de pagamentos para os fornecedores pela conta corrente supracitada. Água e refri, R$ 9.301,50. Chopp, R$ 56.102,44. Alimentação, R$ 74.897,75. Total, R$ 140.301,69. Item D. Retorno financeiro referente às comissões sobre vendas. R$ 28.276,37, que permanece na conta da Prefeitura. São Pedro de Alcântara, 24 de outubro de 2022, Naim Queires, secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Requerimento número 5 de 2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental no artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvido o soberano plenário, requerer que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis a relação dos medicamentos completa que atende às farmácias das unidades de saúde, incluindo as medicações que estão em falta. Justificativa. Munícipes buscam o Poder Legislativo para informar problemas ou sugestões de melhorias em várias áreas. Porém, o atual cenário traz muitas reclamações de falta de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde. Requeiro relação completa da lista de medicamentos fornecidos à população, incluindo relação dos medicamentos que atualmente estão em falta, inclua-se ainda, em alguns casos, de falta de fornecimento por parte das empresas, a notificação expedida ao Poder Público Municipal, se assim houver. Medicamentos básicos ou não, a falta de disponibilidade de medicação para nossos pacientes é um problema redobrado, pois a população em sua maioria precisa desta ajuda por parte do município. Assim, cumprindo a função fiscalizadora, fico no aguardo do pronto atendimento do chefe do Executivo para atender as informações aqui requisitadas. Neste termo, pede deferimento São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2022, Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 43 de 2022. O vereador que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a manutenção da área externa, fundos do Centro de Educação Infantil Freático, em Santa Teresa. Referido local está com aparência de abandono e precisa de manutenção para que seja usado de forma correta e previna o aparecimento de animais peçonhentos ou mesmo insetos que são tóxicos ao encostar na pele, comuns em locais úmidos, com plantas, troncos, entre outros. Com o intuito de prevenir e dar vida ao local, solicito a manutenção e limpeza. São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2022, Daniel Rodrigues, vereador. Indicação número 44 de 2022. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a recuperação e limpeza da ponte localizada na rua João Pedro Ames, em Santa Teresa. Justificativa. A ponte em si apresenta problemas na cabeceira, havendo pequenas quedas do barranco que dá sustentação a esta construção. Referido local também precisa de limpeza, como poda das árvores e arredores da ponte que fica localizada na rua João Pedro Ames, na Lagoa Vermelha. Sem mais, ficamos no aguardo do pronto atendimento do Poder Executivo Municipal. São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Ofício da CPI número 43 de 2022. Ao excelentíssimo senhor Vilmar Prim, presidente da Câmara. Assunto: relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Prezado senhor, considerando a CPI número 1 de 2022, baseado no artigo 61 do Regimento Interno da Casa, encaminho cópia do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito para leitura na próxima sessão ordinária. Sem mais, renovo os mais sinceros protestos de respeito e estima. São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, presidente da CPI. O requerimento número 05/2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permanecer como estão. O requerimento número 05/2022, aprovado por unanimidade. Boa noite a todos. Vou realizar a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Objeto: apurar a existência de irregularidades acerca dos contratos de número 35 e 36 de 2021, provenientes do processo de dispensa número 53/2021, e o contrato número 09/2022, e o contrato número 22/2022, proveniente da carta convite número 34/2022. Prazo: 90 dias. São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2022. Presidente: Tatiana Cordeiro da Silva. Relator: Éder Júnior do Amaral. Revisor: Odair Luiz Laurentino. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada mediante requerimento efetuado pela vereadora presidente desta CPI, com assinatura de 7 vereadores desta Casa. A composição foi definida entre os vereadores para a formalização dos trabalhos, mas com abertura a todos os pares para participação das reuniões e oitivas. A comissão ficou assim composta: vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, presidente; vereador Éder Júnior do Amaral, relator; vereador Odair Luiz Laurentino, revisor. O cronograma inicial dos trabalhos foi norteado pelo planejamento constante no anexo 1 deste relatório. Inicialmente foram solicitados aos setores responsáveis do Poder Executivo acesso e cópia de todos os procedimentos administrativos correspondentes àqueles indicados no requerimento de abertura desta CPI. De posse dos documentos requeridos, através de ofícios, a CPI passou a realizar a análise dos conteúdos, verificando pontos já trazidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como identificando os atores que participaram do processo de contratação. Verificados os nomes, a CPI deu início às convocações para coletar os depoimentos dos envolvidos, direta ou indiretamente, nos processos administrativos que envolvem os contratos, objeto da investigação desta CPI. Este relatório tem como objetivo apresentar o trabalho investigativo, apontando as conclusões desta Comissão Parlamentar de Inquérito acerca dos documentos analisados e depoimentos coletados ao longo dos trabalhos. Composição e organização da Comissão Parlamentar de Inquérito. Criação e instalação da CPI. A CPI foi criada com base no requerimento apresentado e votado no dia 25 de julho do corrente ano, em sessão ordinária, na Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. O requerimento seguindo o estabelecido pelo Regimento Interno da Casa Legislativa, em seu artigo 61, apresentou como objeto: investigar possíveis irregularidades aos princípios da administração pública nos contratos de número 35 e 36 de 2021, dispensa número 53/2021, contrato número 09/2022, contrato de prestação de serviços e contrato número 22/2022, carta convite número 34/2022. O requerimento apresentado pela vereadora Tatiana Cordeiro da Silva foi subscrito ainda pelos vereadores Daniel Rodrigues, Éder Júnior do Amaral, Odair Luiz Laurentino, Roberto Enig, Vinícius Neves Zimmermann, Vilmar Prim. O vereador José Rogério Hoffmann se manifestou sobre a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmando que não assinou o documento, mas que não se opunha às investigações. Conforme determina o regimento interno do parágrafo 3º do artigo 61, foram indicados para a composição inicial a vereadora Tatiana Cordeiro da Silva e os vereadores Daniel Rodrigues e Éder Júnior do Amaral. Com o licenciamento do vereador Daniel Rodrigues, passou a compor a CPI o vereador Odair Luiz Laurentino. Organização e plano de trabalho. O planejamento dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito foi aprovado na primeira reunião ordinária. O plano encontra-se anexado a este relatório em seu anexo 1. Foram realizadas reuniões semanais para análise de documentos e debate de requerimentos a serem encaminhados aos órgãos responsáveis, bem como aqueles cujo depoimento se entendeu necessário.
Os trabalhos foram focados na análise de documentos e nos depoimentos colhidos em reuniões. Todos os depoimentos foram registrados em gravações e sintetizados nas atas juntadas aos autos. Ao final dos trabalhos, foi elaborado o presente relatório que partirá da análise individualizada dos processos administrativos e contratos objeto de averiguação por esta CPI. Análise dos fatos e documentos. Número 1. Apuração da dispensa número 53/2021, contratos número 35 e 36 de 2021. O objeto do contrato. Número 35. Contratação de empresa do ramo de engenharia ou multiprofissional para fornecimento de equipamentos descritos no lote 1 do termo de referência, seguindo especificações da tabela abaixo ilustrada, incluindo a elaboração de estudo de concepção e projeto básico dos sistemas de abastecimento de água para o município de São Pedro de Alcântara. Empresa contratada, Nascentes Soluções Ambientais Limitada. Total empenhado, R$ 403.465 reais. Total pago, R$ 348.583 reais e 30 centavos. Um breve histórico do problema de abastecimento de água em São Pedro de Alcântara. Antes de adentrarmos na análise dos fatos e documentos que permeiam os contratos número 35 e 36, é válido trilhar um breve histórico sobre o abastecimento de água no município de São Pedro de Alcântara. O embate sobre o assunto remonta ao período de emancipação político-administrativa do município, sendo este um dos principais motivadores das discussões políticas em São Pedro de Alcântara. As associações pró-água, constituídas nas comunidades, foram anos a fio as responsáveis pelo tratamento e distribuição da água. Com a demanda crescente, a necessidade de melhorias, bem como as exigências trazidas pelas legislações e regulamentos criados para tratar o abastecimento de águas efluentes, o tema sempre gerou constante debate comunitário. Nesse contexto resumido, no ano de 2011, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina deu início ao inquérito civil, cujo objetivo foi apurar a qualidade de água distribuída à população de São Pedro de Alcântara e as razões pelas quais o município dispõe apenas de solução alternativa coletiva e não de sistema de abastecimento de água. Durante 4 anos, o Ministério Público de Santa Catarina coletou provas e requereu ao município uma série de ações para corrigir os problemas encontrados. O poder público, embora tenha tomado algumas ações, não alcançou o que foi solicitado. Diante disso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública de obrigação de fazer, que tramita na vara da Fazenda Pública na comarca de São José, a qual tem como objeto principal a resolução, em definitivo, do abastecimento de água em São Pedro de Alcântara. Em virtude da ação mencionada, o Executivo Municipal tomou algumas medidas para atender às regulamentações e adequar o sistema que, pelos testes laboratoriais, não estava alcançando os índices de potabilidade exigidos. No ano de 2016, foi apresentado para apreciação da Câmara de Vereadores um projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal que autorizava o Poder Executivo a firmar o convênio com a Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina, Casan. O objetivo era que, com a autorização, fosse firmado o convênio e a empresa passasse a ser responsável pelo fornecimento, fazendo melhorias na rede e no sistema de tratamento. Na ocasião, depois da realização de audiências públicas nas comunidades envolvidas, em votação, a Câmara de Vereadores acabou por negar a proposta. A população do município sempre demonstrou o claro entendimento de que a administração desse serviço deveria ficar com o poder público municipal. Nesta seara, em 2018, através da Lei Municipal 1206, foi criado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro de Alcântara, a SAMAI. A autarquia foi criada para dar sequência à reestruturação e reorganização das questões de abastecimento de água no município. Além de criação do SAMAI, outras legislações foram feitas para propiciar a estrutura necessária para o funcionamento da autarquia, como a aprovação do planos de cargos e salários e repasses financeiros do orçamento, criando o arcabouço necessário para montar a equipe e implantar a nova administração do fornecimento de águas em território alcantarense. A transição da administração do fornecimento de águas das associações para a autarquia enfrentou alguns percalços e os problemas enfrentados pelos consumidores em São Pedro de Alcântara permaneceram. Nesse contexto,
apresentado de forma muito resumida, a atual administração nomeou a direção do SAMAI para dar seguimento ao funcionamento da autarquia e a prestação dos serviços a ela reservada. A contratação aqui investigada vem no bojo da situação acima relatada, cuja discussão se estende há muitos anos. Como será visto, a contratação, feita com dispensa do processo licitatório, se deu com base no entendimento de que havia uma emergência terceirizando toda a operação da autarquia, desde os serviços até a aquisição de insumos. Documentos e depoimentos. A presente comissão parlamentar de inquérito, instaurada com um fim específico de apurar indícios de irregularidades em contratações firmadas pelo Poder Executivo, como medida primeira, requereu ao Poder Executivo a cópia integral do processo administrativo que deu origem aos contratos em comento. E, a partir da análise dos documentos, convocou os servidores e representantes dos envolvidos na questão para prestarem depoimento. Um dos fatores que motivou a proposta de abertura desta investigação foi a instauração pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina de processo para apuração da contratação baseada na dispensa número 53/2021. O processo em questão, como se verá a seguir, concluiu, num primeiro momento, que há indícios de irregularidades que culminaram, então, com a continuidade do processo junto àquele respeitável Tribunal de Contas. Assim, conclui a decisão singular no processo citado. O marco legal do saneamento básico, Lei nº 11.445 de 2007, passou por mudanças significativas com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.026. Passava a prever metas para universalização do atendimento para o uso eficiente e qualidade dos serviços e regras rígidas de fiscalização. A justificativa inicial para a dispensa de licitação em apreço, referindo-se a trabalhos técnicos com predominância intelectual, seria um movimento do município para esse novo contexto. Ao prever a contratação de empresa habilitada para a elaboração de estudo de concepção, propondo alternativas para a adaptação e melhoria do atual sistema de abastecimento público de água do município de São Pedro de Alcântara, principalmente a adequação aos procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo, amoldando aos padrões dispostos na recente portaria número 888, de 4 de maio de 2021. Entretanto, conforme observado pela DLC em análise preliminar, o procedimento de dispensa visou o fornecimento de bens e serviços não relacionados com estudos técnicos, que poderiam ter sido contratados por procedimento licitatório comum, com o devido planejamento da administração, além de não contarem com os orçamentos detalhados em planilhas que demonstrassem a composição de seus custos unitários. Nesse contexto, considerando a orientação da norma geral da Lei Federal 866 de 93, cujo parágrafo 1º do artigo 113 impõe, de modo reverso, um dever jurídico institucional aos tribunais de contas, qual seja o de oferecer uma resposta ao representante, as normas instituídas no contexto do novo marco legal do saneamento básico e que o processo licitatório em questão foi homologado em 21 de dezembro de 2021 e os contratos decorrentes possuem prazos de 6 meses, conclui-se como um dever de autuação do processo específico, de modo a analisar as justificativas do responsável e permitir eventual atuação deste tribunal para apurar as responsabilidades e fazer cessar as irregularidades constatadas. Ante o exposto, decido converter o procedimento apuratório preliminar em processo de representação nos termos do artigo 10, inciso 1º, da Resolução número 165 de 2020. Portanto, o processo de apuração preliminar iniciado naquela Corte de Contas foi convertido em representação diante dos indícios encontrados. O documento é o anexo 2 deste relatório. O processo segue em tramitação no Tribunal de Contas, tendo o município já apresentado alegações de defesa. Além do acima, todos os documentos do processo administrativo foram analisados pela CPI, que, baseado nos documentos e interações encontradas, edital, contratos, e-mails, pareceres e comunicações internas, convocou para prestar depoimento as seguintes pessoas:
Lohan Lauro Vitor Francisco, assessor de gabinete, Rafael Luciano de Almeida da Silva, membro da Comissão Permanente de Licitações, Dionísio Josemar Verles, sócio da empresa Verles Empreiteira e Mão de Obra, Bruna Lon da Rocha, secretária de Água e Saneamento, Rafael Kretzer, chefe de gabinete, Joyce Furman, sócia da empresa Nascente de Serviços Ambientais e Maria Eduarda Medeiros da Silveira, procuradora do município. Todos os depoimentos colhidos foram registrados mediante gravação, cujo conteúdo, na íntegra, encontra-se arquivado nos autos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. As funções citadas correspondem àquelas ocupadas pelos depoentes à época dos fatos. Só um minuto. Item 1.4. O processo administrativo, fase interna, fase externa e execução contratual. Sobre a fase interna. A fase interna é a preparatória do procedimento licitatório, na qual se desenvolvem os atos e as atividades iniciais, como a definição do objeto, os atos preparatórios da convocação, as regras procedimentais do certame e da futura contratação. Essa fase é procedida internamente pela administração pública sem a participação dos licitantes interessados. Portanto, durante a fase interna da licitação, a administração terá a oportunidade de corrigir equívocos que porventura sejam verificados no procedimento. A contratação em análise teve como objeto, como já constou neste relatório, um dos temas mais caros à população alcantarense e que é discutido há muitos anos. Um dos alegados motivos para acelerar a contratação através da dispensa está na ação civil pública em curso, já citado neste relatório. Analisando a fase interna do certame, temos que o parecer jurídico que auxiliou na concepção da dispensa traz um breve histórico onde cita as intervenções feitas junto à ação civil pública. Destaca-se o seguinte: a primeira petição protocolada nos autos da ACP, que foi assinada por mim, está datada em 11 de junho de 2021. Naquela oportunidade, informei ao juízo sobre o cancelamento do processo licitatório na modalidade pregão número 32/2020, voltado para, abre aspas, realizar o planejamento da construção da estação de tratamento de água potável, fecha aspas. Afirmei que o referido processo havia sido, abre aspas, revisto pelos atuais gestores municipais, os quais, mediante ato motivado e em decorrência dos critérios de conveniência e oportunidade, efetivaram o cancelamento do processo licitatório citado, fecha aspas. Informação importante constante no trecho é de que o município informa a Justiça, em junho de 2021, que foi cancelado um processo licitatório até então em curso, pregão presencial número 32/2020, por decisão da gestão que assumiu a administração municipal. Portanto, por uma opção da gestão, houve o cancelamento de um procedimento em curso. Depreende-se, então, que a gestão foi em busca de outra solução para o abastecimento da água. Pelos documentos do processo administrativo e depoimentos coletados, a então responsável pela pasta, Bruna Lon da Rocha, foi a responsável pela elaboração do termo de referência. A referida servidora assumiu a função no dia 4 de janeiro de 2021, momento em que começou a tomar ciência do sistema em funcionamento no município. Temos aí que, embora informalmente, deu-se início à fase interna do certame. Para isso, uma das ações da servidora foi a interação com a agência reguladora responsável, ARES, em busca da instrução para melhor adequar o termo de referência. Segundo as informações colhidas, em agosto de 2021, foi concluída a primeira versão do termo de referência, documento que foi assinado à ARES para análise, Foram então realizadas alterações no escopo do termo e feita a opção de dividir o objeto em lotes, um para o serviço químico e outro para os insumos e parte operacional. A divisão em lotes e última análise acabou por constar itens que poderiam, sem prejudicar a suposta emergência, ser objeto de uma licitação própria, em especial aqueles relacionados a insumos, pastilhas e outros componentes. Tal solução implicaria em economia aos cofres públicos e isso é facilmente identificado na análise dos orçamentos entregues, onde há grande diferença de preço em alguns produtos. Sobreveio, então, o entendimento de que seria dispensável o procedimento licitatório em virtude da interpretação que seria uma situação emergencial.
Fase externa. A fase externa se inicia com a publicação do aviso contendo o edital resumido ou a entrega e a fixação do convite, ou ainda a publicação deste. A fase externa tem início quando o mercado e a sociedade passam a ter ciência do interesse da administração pública em licitar determinado objeto. No caso em análise, no entanto, a opção pela dispensa do processo licitatório fez com que a administração buscasse, junto ao mercado, orçamento já com o intuito de contratação, nos procedimentos em que há a publicação do edital. A orçamentação faz parte da fase interna do processo licitatório. Aqui, apurou-se que houve uma série de equívocos no procedimento administrativo. Nos depoimentos escolhidos foram ouvidos 2 representantes de empresas, Dionísio Josemar Verles, sócio da empresa Verles, e Joyce Furman, sócia da empresa Nascentes, esta última a contratada para execução dos serviços. Ambos afirmaram em depoimento que a administração fez a solicitação dos orçamentos sem, contudo, prestar a informação essencial de que se tratava de documento que seria utilizado para possível contratação direta, no caso de menor preço. Isso aconteceu com todas as empresas que foram convidadas a fazer a orçamentação. Não houve a informação clara de que poderia haver a contratação, ou seja, não foi dada a oportunidade de diminuição dos preços oferecidos. Consta ainda que o contato com as empresas consultadas foi feito por e-mail, telefone e aplicativos de mensagem WhatsApp. Sabe-se que, para a composição de preços, o poder público recorre às informações de mercado para formar os valores que irão compor a planilha detalhada. Assim, é comum que a administração procure listas de preços já formados em outras contratações públicas ou solicite ao mercado, através de orçamentos, que darão a média para então levar ao preço unitário. No exemplo abaixo, cuja redação se replicou em vários e-mails, vê-se que não há clareza quanto ao pedido de orçamento para a seleção de proposta com vista à contratação direta. Notemos que, embora conste a informação pedindo o envio do orçamento em até 7 dias, não há nenhuma menção sobre a consequência de não o enviar neste prazo, ou seja, o descumprimento implicaria na desconsideração do orçamento com perdimento da oportunidade de contratar. No depoimento prestado pelo senhor Dionísio José Verles, sócio da empresa Verles, ele revela que encaminhou via aplicativo de mensagens um orçamento a pedido do servidor Rafael Kretzer no dia 13 de dezembro de 2021, entregando posteriormente para o mesmo servidor cópia física. Afirmou ainda que esteve nos locais da prestação de serviço com o engenheiro para montar seus preços. Este orçamento teria o valor de R$ 247.725. O valor apresentado referente ao lote 2 é menor do que o valor do orçamento da empresa contratada. Segundo o senhor Dionísio, ele não recebeu qualquer retorno acerca da exclusão ou não consideração do orçamento apresentado. Não há, em nenhum documento no processo administrativo, menção ao orçamento, tampouco registro de recebimento ou de indeferimento. A CPI buscou, então, esclarecer a situação ouvindo os depoentes. Questionado quanto ao problema, o servidor Lohan informou que a empresa Verles esteve em loco visitando os locais, bem como apresentou o orçamento físico. Já o servidor Rafael Kretzer, num primeiro momento, negou ter recebido o orçamento. Ao ver print da conversa no aplicativo de mensagem, informou que lembrou de ter recebido o orçamento, mas não sabe, por qualquer motivo, ele não foi considerado no processo. Por fim, o parecer consta a seguinte informação. Houve uma terceira proposta apresentada em 13 de dezembro de 2021, entregue de forma impressa em mãos ao assistente de gabinete Lohan Lauro Vitor Francisco, que foi desconsiderada por tentativa que deu indícios de burla para a confecção da precificação pela empresa. Esse fato será melhor apurado em sede de sindicância administrativa, já estando ciente a administração sobre o ocorrido. Embora não pareça em nenhum local no processo administrativo da dispensa, há
informação de recebimento do orçamento no parecer jurídico, na data informada pelo senhor Dionísio, e que o documento foi descartado por suspeita de burla. Em seu depoimento, a então procuradora municipal, doutora Maria Eduarda, afirmou ter conhecimento da existência do orçamento da empresa Verlis e que o proprietário esteve na prefeitura buscando informações fora do prazo estipulado, querendo acessar os orçamentos já apresentados. O comportamento foi considerado excessivo, uma tentativa de beneficiar-se e, por isso e pelo prazo esgotado, foi considerado pelos responsáveis e pela procuradora uma tentativa de burla, sendo desconsiderado. Todavia, ressaltamos, não há qualquer registro acerca disto, bem como sindicância indicada pelo parecer jamais ocorreu. Assim, é fato grave a ausência do orçamento ao que consta com menor preço dentre os apresentados, sem qualquer justificativa, além do trecho do parecer jurídico acima colocado. Além de restringir a concorrência, sem informar corretamente as empresas consultadas para orçamentação acerca da dispensa, o orçamento com o menor preço simplesmente não aparece no procedimento licitatório, embora tenha sido apresentado. Pode ter havido, portanto, danos ao erário municipal, já que a conduta adotada impediu a busca por uma concorrência aberta e o processo administrativo suprimiu informações sobre um orçamento. Execução contratual. Superadas as fases interna e externa, com a assinatura do contrato, passa-se a execução do objeto contratual pelo vencedor do certame. No caso em análise, o orçamento selecionado pelo critério de preço. Durante a execução do objeto contratual, temos que foram necessários 3 aditivos que impactaram os valores dispendidos pelo município. A empresa contratada cumpriu o contrato até o final, com as medições e pagamentos efetuados pela Prefeitura, Secretaria de Água e Saneamento Básico. No entanto, é preciso ressaltar que a contratação feita às pressas e sem a devida concorrência para atender a uma emergência, pouco ou nada mudou na situação de abastecimento de água do município, ou seja, foi necessária nova contratação. A execução contratual demonstrou que a alegada situação emergencial tratou-se, na verdade, de falha no planejamento administrativo da Prefeitura. Todo o trabalho para a construção do termo de referência foi maculado com a opção que tolheu o processo licitatório que levaria a maior divulgação e possibilidade de encontrar o melhor preço. Fundamentos de situação emergencial, item 1.5. A contratação de empresa feita de forma direta, ou seja, sem procedimento licitatório, ocorreu pelo entendimento de que havia instalado no município uma situação emergencial, a qual justificaria a contratação vultosa. A alegação de emergência se deu pelo entendimento de que o tratamento da água, da forma que estava instalado, levaria risco imediato a toda a população alcantarense. Além do risco à saúde, foram citados o inquérito civil e a ação civil pública de obrigação de fazer, movidos pelo Ministério Público de Santa Catarina, que demonstraria também a necessidade da contratação. O artigo no qual se firmou a autorização de dispensa de licitação foi o seguinte. Artigo 26. As dispensas previstas no parágrafo 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei, deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias, como condição para eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos. 1. Caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso. O Tribunal de Contas do Estado, no entanto, em análise preliminar, aponta que atribuir a emergência à situação apontada como tal se mostra equivocado, já que é necessário preencher alguns requisitos, assim bem citados pela egregias da Corte. Como é disso, a regra geral é a licitação, sendo a sua dispensa exceção. O processo de dispensa de licitação precisa ser instruído com a caracterização da situação emergencial, razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço, conforme jurisprudência desta Corte de Contas. Instrua os processos de dispensa de licitação
com os elementos relacionados no parágrafo único do artigo 26 da Lei Federal 866 de 93, entre as quais a caracterização da situação emergencial, a qual da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, bem como a certidão negativa perante a Previdência Social e ao FGTS, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal. A fase interna da licitação começou já no início de 2021, culminando com a primeira versão do termo de referência em agosto, com a segunda versão concluída em outubro, para então realizar a contratação em dezembro de 2021. Ora, evidente que, sem entrar diretamente no objeto da licitação, uma situação emergencial pressupõe medida imediata. Logicamente, passado quase um ano, daria sem dúvidas de realizar uma tomada de preços, ampliar a concorrência e encontrar o menor preço. Neste sentido, vale aqui repetir as palavras do relatório do Tribunal de Contas do Estado ao identificar que, sem entrar no mérito da composição dos lotes contratados, considerar urgência para dispensar a licitação foi totalmente inadequado ante ao valor contratado. Só um minuto. Ocorre que, inexistindo estrutura administrativa do ente recém-criado, SAMAI, a competência para gerir o sistema de água e esgoto do município segue sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal, que, de algum modo, presta tais serviços até que a atividade possa ser efetivamente descentralizada. Nessa trilha, o fato da SAMAI não ter sido implementado não impedia que a administração municipal tivesse realizado um planejamento no sentido de garantir a prestação dos necessários serviços de água e esgoto, inclusive mediante posterior cessão de sua posição contratual para a entidade criada, SAMAI. Nesse contexto, a ausência de pessoal no SAMAI não é situação geradora de urgência, quando se considera que o município, com sua estrutura administrativa e pessoal, poderia ter procedido à necessária licitação. Inclusive, as alegadas vedações do artigo 8º da Lei Estadual número 173/2020 não obstavam à licitação por parte do município. Eram entrave apenas para a estruturação administrativa do SAMAI, sem relação com a já existente estrutura da Prefeitura Municipal. Ademais, em consulta à ACP, observa-se que a mesma foi ajuizada ainda em 17 de 8 de 2016, tratando sobre o sistema de abastecimento do município. Ou seja, não é nova a discussão em comento, tendo a administração municipal ciência de sua existência, no mínimo, desde 31 de julho de 2017, data em que a gestão municipal cabia ao senhor Ernei José Stelling, de acordo com dados da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Mais adiante, temos o seguinte: repisa-se a bens, serviços que poderiam ter sido licitados e contratados por meio de licitação, prestado por empresas terceirizadas especializadas na prestação de serviços ou entrega dos bens. Nesta ordem de ideias, o município não cumpriu seu dever de demonstrar a situação emergencial. O que se observa é que a mencionada urgência decorre de falha no planejamento das ações administrativas, conhecido na doutrina como, abre aspas, emergência fabricada, fecha aspas, conforme descrito no relatório número 192/2022. No que tange à situação emergencial, cabe destacar que a hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso 4º do artigo 24 da Lei 866 tem cabimento, inclusive, quanto à situação de emergência decorrer de desídia do administrador, o que a doutrina denomina de emergência fabricada. Nesse caso, é corrente o entendimento de que se sujeita a pessoa do administrador às sanções legais conforme a sua culpabilidade. Há, portanto, presente o fato típico caracterizador de infração administrativa, justificando a necessidade de se examinar a culpabilidade do agente que agiu em desconformidade com o administrador médio nas circunstâncias concretas vivenciadas pela unidade à época, e a importância do objeto, que é indispensável para a boa manutenção das atividades da administração pública. A opção pela emergência e dispensa da licitação não levou em conta a realidade fatídica vivida até ali, em que pese seja, de fato, um assunto delicado e que requer uma solução, a alternativa encontrada fugiu àquelas já conhecidas e aceitas pelo direito administrativo. Há evidente desacerto
ao passo que se contratou como emergência não só o suficiente para atender a operação inicial da SAMAI, mas insumos e outros serviços que poderiam, sem dúvidas, terem sido tratados à parte, para contratação mediante pregão ou outra modalidade com ampla concorrência. Enfim, além de tecnicamente equivocada, a contratação direta trouxe prejuízo ao erário, ferindo os princípios básicos a serem considerados nas contratações públicas. Só um momento, por favor. Item 2, apuração do contrato de prestação de serviço número 09/2022. Objeto do contrato: contratação de empresa para assessoria ao setor de licitações do município de São Pedro de Alcântara, notadamente para a elaboração de processos licitatórios de forma urgente, bem como auxílio na estruturação e treinamento de pessoal a ser contratado. A assessoria será prestada de forma presencial, 4 horas semanais, e virtual. Valor do contrato, R$ 17.000. Forma de contratação, dispensa do processo licitatório. Empresa contratada, Douglas dos Santos Bonelli, advogados associados. Depoimentos escolhidos: Renato Lazarim, membro da Comissão de Licitações, Rafael Luciano de Almeida da Silva, membro da Comissão de Licitações, Luiz Antônio Chapo Estequeter, secretário de Administração, Eron Rodrigues de Castro Silveira, membro da Comissão de Licitações, Priscila Rosa Pacheco, membro da Comissão de Licitação, Rafael Kretzer, chefe de gabinete e coordenador de administração, Viviane Cerqueira Torres, secretária de administração, Douglas dos Santos Bonelli, advogado sócio da empresa contratada. Todos os depoimentos escolhidos foram registrados mediante gravação, cujo conteúdo na íntegra encontra-se arquivado nos autos dessa comissão parlamentar de inquérito. As funções citadas correspondem àquelas ocupadas pelos depoentes à época dos fatos. Circunstâncias da contratação. Diferente do contrato analisado no item anterior, o que levou ao pedido de instauração de investigação acerca do contrato de prestação de serviços de número 09/2022 foram as circunstâncias de contratação, entregas efetivamente realizadas e serviços prestados. A contratação se deu mediante a dispensa de licitação com base no valor envolvido dentro do que prevê o artigo 24 do inciso 2º. O contrato foi assinado no dia 19 de janeiro de 2022. O objeto principal foi a contratação de empresa para assessoria ao setor de licitações do município de São Pedro de Alcântara. No entanto, o item 1.2 do contrato apresentou a descrição dos processos a serem assessorados. Como se observa, além do assessoramento na realização das licitações acima, havia no objeto a previsão de auxílio na estruturação e treinamento de pessoal a ser contratado. A assessoria será prestada de forma presencial, 4 horas semanais, e virtual. Pela prestação dos serviços foram realizados 3 pagamentos, cada um no valor de R$ 5.666,67. As ordens de pagamentos, assinadas pelo excelentíssimo prefeito municipal, foram instruídas com as notas fiscais e baseadas nos relatórios encaminhados pelo escritório contratado. Relatório estes validados pela senhora Viviane Cerqueira Torres. Nos depoimentos escolhidos, a CPI buscou esclarecer as circunstâncias da contratação, bem como de que forma foram conduzidos os trabalhos até chegar à decisão pela contratação da empresa selecionada para prestar os serviços. Nesse contexto, utilizando-se de informações disponíveis nos documentos do processo administrativo, foram convocadas pessoas ligadas ao setor responsável pela contratação e à empresa contratada. De acordo com os depoimentos escolhidos, em especial do senhor Rafael Luciano de Almeida da Silva, a constatação da necessidade de contratação surgiu com a expectativa de aumento no volume de licitações em decorrência do repasse de verbas de emendas parlamentares e do Estado de Santa Catarina. O senhor Rafael Kretzer, em seu depoimento, confirma que a decisão pela contratação do serviço voltado às licitações foi tomada em conjunto com o senhor prefeito municipal e o setor de licitações, sendo ele, Rafael, o responsável pelo encaminhamento de alguns orçamentos coletados. Apesar dos depoentes afirmarem que a decisão pela contratação foi tomada conjuntamente, não foi possível identificar quem foi o responsável e o motivo pelo qual o escopo contratual foi definido da forma contratada.
há aí uma falha grave, já que houve a definição pela contratação e não se sabe por qual motivo o escopo contratual foi definido da forma contratada. Sabe-se apenas que foram encaminhados e-mails solicitando orçamentos, mas a construção do termo de referência não teve atribuição de autoria. Ou seja, a fase interna da licitação se mostrou incompleta, refletindo na disparidade de preços apresentada entre a maior proposta e a proposta vencedora, além da divergência quanto à abrangência do serviço contratado. Entrega dos objetos contratuais e relatórios de prestação de serviços. A CPI buscou encontrar nos documentos que instruem o procedimento administrativo a comprovação da prestação dos serviços em conformidade com o escopo das contratações. Acompanharam as notas fiscais os relatórios de prestação de serviços. Neles, supostamente, estariam a descrição dos trabalhos realizados. No entanto, ao verificar a forma de apresentação, não é possível, diante da descrição genérica, saber em qual momento foi efetivado o objeto e se, efetivamente, o escritório contratado realizou todo o escopo contratual, fazendo jus aos valores recebidos. A descrição dos relatórios não aponta com clareza a necessária e requerida pelos princípios básicos que permeiam as contratações públicas. O que foi realizado? Temos aqui 3 relatórios, o relatório 1, o relatório 2 e o relatório 3. O primeiro referente a fevereiro de 2022, o segundo a março de 2022 e, por último, o relatório 3 referente a abril de 2022. Nesses relatórios, não há menção sobre quais licitações foram conduzidas ou assessoradas pelo contratado, registro de orientações, quais procedimentos foram implantados, enfim. Como é possível verificar facilmente, o relatório se limita a fazer afirmações genéricas e cabíveis para qualquer contrato. Neste sentido, a CPI buscou, junto aos depoentes, identificar como se dava a prestação dos serviços e qual a conduta do contratado frente às suas obrigações. Neste ponto, separaremos os fatos em 3 tópicos, considerando o objeto contratual. A. Elaboração de processos licitatórios de forma urgente. B. Auxílio na estruturação e treinamento do pessoal a ser contratado. C. Assessoria será prestada de forma presencial, 4 horas semanais, e virtual. Item A. Elaboração de processos licitatórios de forma urgente. Como mencionado acima, temos o item 1.2 do contrato, que trouxe uma listagem com diversas licitações que dependeriam do assessoramento do contratado. Os depoentes ouvidos não souberam ou não se recordaram de que maneira se deu a seleção daquelas licitações para constar no contrato. A CPI fez o levantamento através de consulta nas publicações realizadas pelo Poder Executivo quanto às licitações ali previstas. Foi constatado que algumas licitações listadas não ocorreram e pelo menos 3 dos objetos ali indicados já haviam sido licitados no ano de 2021. Ora, temos, então, que houve erro na indicação do objeto contratual e, posteriormente, a desconsideração de que alguns dos objetos contratados para assessoria ficaram pendentes. Isto porque se fez constar licitações cuja contratação já havia sido realizada e licitações que não foram lançadas. Um dos exemplos é a licitação referente à iluminação pública, a qual foi realizada através do consórcio Sim Catarina. Além deste fato, temos licitações que se realizaram meses após o encerramento da assessoria e que não consta documentalmente registrado se houve a contribuição do escritório contratado para a assessoria. Apesar da ausência de documentos que comprovem o efetivo cumprimento contratual, ainda assim, os relatórios foram aceitos e os pagamentos efetuados. A situação foi objeto de questionamento, onde a então secretária de Administração, Viviane Torres, justificou que os objetos que não foram executados foram substituídos por ordem do chefe do Executivo e que, por isso, não houve supressão de valores. Em que pese faça essa afirmação, na documentação referente a este contrato, não consta qualquer tipo de observação. Quanto àqueles que são objetos contratuais, com processo de 2021, informou que, possivelmente, são licitações em atraso. O depoimento do
do Dr. Douglas dos Santos Bonelli demonstra que, de fato, não foi cumprida a totalidade dos objetos contratuais. Abre aspas. O relato aqui que algumas situações beiravam até apuração criminal, procedimento completamente errados, procedimentos completamente levados de vício e de irregularidades, e a totalidade do contrato, a totalidade do objeto contratual que nós firmamos com o município de São Pedro de Alcântara não pôde ser entregue em virtude da própria precariedade do município. Nós tivemos que promover diversos atos anteriores à análise dos editais, conforme havia sido proposto no contrato. Mais adiante, questionado novamente, respondeu da seguinte maneira, abre aspas, todos os itens do contrato nós tivemos intervenção, nem todas foram levadas à frente. Volto a dizer, vários. E não é prática usual, mas vários itens daqueles foram substituídos por outros, mas vários, em virtude dessa situação que eu relatei para Vossa Excelência, relacionados aos repasses do Estado de Santa Catarina, então, naquele momento, as demandas se inverteram. Fecha aspas. Há, então, a informação prestada pelo próprio prestador dos serviços que não houve a entrega do objeto na sua totalidade. Os relatórios apresentados não fazem qualquer menção acerca das supressões realizadas, tampouco de aditivos que alterariam o escopo do objeto contratado. Ainda assim, os pagamentos ocorreram na sua integralidade. A CPI não encontrou qualquer documento capaz de corroborar as afirmações da então secretária e do proprietário da contratada. Não ocorreram registros formais no processo de que o serviço for efetivado por completo e que o gestor do contrato fez os necessários controles. Item B. Auxílio na estruturação e treinamento de pessoal a ser contratado. Para buscar informações acerca do cumprimento dos objetos do contrato, como já citado, a CPI pediu o depoimento de pessoas envolvidas com a contratação, bem como a prestação do serviço contratado. Nesse contexto, os depoentes foram questionados acerca do fornecimento de treinamento específico feito em decorrência do contrato. O senhor Rafael Kretzer, então chefe de gabinete, afirmou que não teve treinamento, mas sim orientações pontuais, considerando isso uma capacitação e que, quando necessário, tirava dúvidas. Tirou dúvidas com os contratados, mas que muitas informações eram passadas para a secretária de administração, que, dependendo, acionava o escritório contratado. A senhora Viviane Torres, secretária à época, afirmou que não havia capacitação prevista no contrato, somente para aqueles servidores ligados diretamente ao processo e que isso aconteceu. Informou também que o contrato foi cumprido integralmente. Foram chamados a prestar depoimentos os membros destacados para participação na Comissão de Licitações de São Pedro de Alcântara. O senhor Renato Lazarim afirmou que não participou de qualquer capacitação e que foi auxiliado pelos outros membros e presidente da comissão. Já o senhor Rafael Luciano Almeida da Silva disse que grande parte das assessorias foi online, recordando apenas de uma vez que houve a presença da empresa na prefeitura. O senhor Eron Rodrigues de Castro Silveira, membro da licitação, afirmou que não teve qualquer treinamento, somente orientações pontuais. Por fim, a senhora Priscila Rosa Pacheco disse que acha que, quando esteve ausente por licença, houve capacitação e que não participou de nenhuma capacitação, apenas orientações passadas pelo senhor Eron. Diante dos depoimentos colhidos, conclui-se, então, que o mencionado treinamento, se ocorreu, não ficou claro para nenhum dos membros da comissão. Sabe-se que, em algumas oportunidades, houve a consulta, mas feita pontualmente, sem nenhum caráter de ensinamento típico de treinamento. C. A assessoria será prestada de forma presencial, 4 horas semanais e virtual. Um momento. Outro ponto bastante controvertido diz respeito à presença do escritório contratado nas dependências da prefeitura. De acordo com o contrato, seria prestado atendimento presencial por 4 horas semanais, além do atendimento virtual. A secretária de administração afirmou que as visitas aconteceram uma vez na semana, conforme contratado. A mesma pergunta foi feita para os demais depoentes e as respostas foram em outro sentido. O senhor Rafael Kretzer afirmou se recordar de 2 visitas, onde viu os membros do escritório contratado, mas não entrou em detalhes quanto à assessoria. No depoimento do senhor Eron, ficou consignado que ele teve uma assessoria com 3 ou 4 advogados do escritório prestador, sendo essa a única vez em que os viu e que acredita que não houve essa assessoria presencial. Indagado sobre a assessoria presencial, o senhor Rafael Luciano de Almeida da Silva informou que se recorda somente de assessorias virtuais,
as quais foram ministradas pela senhora Viviane Torres, e que lembra da presença da empresa 2 vezes na prefeitura, mas não esteve com eles, somente a secretária Viviane e o senhor Eron. O Dr. Douglas dos Santos Bonelli afirma que o escritório cumpriu o contrato na sua integralidade, fazendo as visitas necessárias, por vezes cumprindo um cronograma maior do que o necessário para atender as horas semanais. Novamente, pelas provas colhidas, não há como confirmar a existência de reuniões recorrentes, dando cumprimento ao previsto contratualmente. Não houve qualquer registro, ao menos apresentado a esta CPI, de que o escritório contratado tenha presencialmente cumprido a assessoria. Relação entre a secretária de administração e o escritório contratado. A senhora Viviane Torres, por exercer o cargo de secretária de administração, teve o nome mencionado nos depoimentos em diversas oportunidades. Em alguns depoimentos, foi atribuída à senhora Viviane a atuação como, abre aspas, consultora, fecha aspas, na prefeitura, falando pela empresa contratada antes de assumir o cargo em comissão. Prestando esclarecimento, ela afirmou que sua atuação era até então somente na área acadêmica e que, eventualmente, indica trabalho de advogados com os quais tem algum vínculo e que conhece o trabalho. Afirmou fazer parte de um grupo de professores vinculados à UFSC que presta serviços, oferecendo cursos de capacitação e que, por isso, tem o registro como MEI. Cabe registrar que, em busca das informações fornecidas, a UFSC foi oficiada, sendo que retornou a esta CPI a informação de que, nos grupos consultados, a senhora Viviane Torres é desconhecida. Sobre a questão, ela diz que, abre aspas, indiquei o escritório do Bonelli, que é um advogado que eu conheço, como eu faço indicações de todos os advogados que eu tenho algum vínculo e apreço pela qualidade do trabalho. Fiz a indicação naquela oportunidade, o Bonelli me fez um convite para que eu pudesse participar da atuação que ocorreria aqui, porque envolveria processo de licitação. Era o contrato destinado a isso. O convite que deveria acontecer, no modo informal, o qual, inclusive, eu declinei, a pergunta pretende chegar numa visita de caráter diagnóstico que eu vim aqui, na prefeitura, realizar justamente nesta oportunidade, já avaliar a possibilidade de vir a participar desse contrato, numa condição informal, porque meu nome não constaria nos autos do contrato, e eu fiz um levantamento de qual era o volume da demanda que iria para aquele contrato. Foi uma visita de diagnóstico que eu realizei aqui, e aí eu imagino que é por isso que a pergunta do vereador pergunta se eu não prestei serviço com quem eu trabalhava e se eu não prestei nenhum serviço aqui. Efetivamente, não. A contratação da senhora Viviane, de acordo com o depoimento do senhor Rafael Kretzer, se deu por sua indicação, pois é seu amigo e a entendi extremamente capaz enquanto professora na área do direito, pois o auxiliava em várias questões. Disse também que ela esteve coletando informações sobre os contratos e o trabalho necessário. E, nesse contexto, a Secretaria de Administração necessitou de novo responsável momento em que fez a indicação. Entende que não houve prestação de serviços por parte dela antes de assumir a secretaria. Em depoimento, o senhor Rafael Luciano de Almeida da Silva, ao ser questionado se chegou a ser orientado no início dos trabalhos de prestação de serviços, informou que fez contato com a pessoa que fez a assessoria no início do contrato, através de troca de e-mails, respondendo que era a senhora Viviane Torres, quem à época prestava as informações e orientações. O servidor Eron prestou esclarecimentos sobre o assunto, reforçando que todas as demandas passavam pela secretária Viviane Torres, até mesmo antes de chegar à consultoria contratada. Sobre a relação entre as partes, secretária versus contratado, ele afirma que, abre aspas, quando ela assumiu a secretaria, eu questionei quanto a essa questão e ela havia me dito que já havia desfeito essa sociedade com o escritório de advocacia, que já não tinha mais vínculo associativo com aquele escritório de advocacia. Só para deixar esclarecido isso, fecha aspas. Fato incontroverso e citado por todos os depoentes é o de que, após assumir o cargo de secretária de administração, as demandas passaram a ser todas centradas na senhora Viviane Torres, que eventualmente passava aos contratados as dúvidas existentes. Assumindo o cargo de secretária de administração no dia 18 de fevereiro de 2022, a senhora Viviane liberou o primeiro pagamento ao contratado, validando o relatório apresentado no dia 24 de fevereiro de 2022. Como é possível verificar nos depoimentos, pouco se tinha do contrato em tela e houve a liberação do relatório após apenas 4 dias úteis.
Apesar de todas as situações acima apontadas, que existia, de alguma maneira, relação entre o escritório contratado e a então secretária de administração, o Dr. Douglas dos Santos Bonelli, proprietário do escritório contratado, negou veemente qualquer relação entre as partes, além da relação decorrente do convívio ao meio jurídico, de onde afirma conhecê-la já há alguns anos. Nas palavras dele, abre aspas, pode ter sido mal interpretado por parte dela, o que acontece, não temos vínculo profissional ou negocial ou de contratação nenhuma com ela. Nós tivemos diversas conversas junto com a doutora Viviane, junto com secretários municipais de outros municípios, com profissionais da área jurídica de outros municípios. Fecha aspas. Ao final, o Dr. Douglas reforça, abre aspas, ela era coordenadora de um curso de pós-graduação, alguma coisa, mas estávamos conversando. Nós já conversamos diversas vezes, diversas oportunidades. Enfaticamente, não recomendei, não determinei, não sei qual vínculo que ela possui, mas conosco ela não tem vínculo nenhum. Até porque faço questão de deixar isso claro. Mas quero bater na tecla que não existe ilegalidade nenhuma, correto? Ilegalidade deveria ser se ela tivesse vínculo comigo, fosse secretária e me contratasse. Aí poderia vincular alguma coisa. Mas também não existe nada. Além de não existir, ela não possuía vínculo nenhum. Ok? Fecha aspas. As informações prestadas pelos depoentes trazem indícios de que, apesar de não formal, havia sim uma relação entre a secretária Viviane e o escritório contratado, e que há contradição entre as versões apresentadas nos depoimentos. Neste ponto, a investigação feita por esta CPI encontra limitação de alcance, sendo que para qualquer conclusão é necessário o aprofundamento das investigações somente possível aos órgãos competentes para tal. Só um minuto. Carta convite número 34/2022. Apuração do contrato número 22/2022. Objeto do contrato: contratação de empresa, prestação de serviço de apoio administrativo e instrutoria à Secretaria de Administração para mapeamento dos processos, auxiliando na criação de procedimentos operacionais padrão para diversas atividades desenvolvidas na Secretaria, com a expedição de minutos de portarias para normatização, auxílio na realização de fluxogramas de processos para os setores de compras, licitações e contratos, treinamentos de servidores no modelo in-company para os setores de compras, licitações e contratos. Valor do contrato, R$ 144 mil. Forma de contratação, realização de certame licitatório via carta convite, menor preço. Empresa contratada, Office Serviços Administrativos Eireli. Depoimentos escolhidos: Caroline Priscila Silva, membro da Comissão de Licitação, Annelise, presidente da Comissão de... Annelise Cunha, presidente da Comissão de Licitações, Rafael Kretzer, chefe de gabinete e coordenador de administração, Viviane Cerqueira Torres, secretária de administração, Douglas dos Santos Bonelli, advogado sócio da empresa contratada. Todos os depoimentos colhidos foram registrados mediante gravação, cujo conteúdo na íntegra encontra-se arquivado nos autos dessa comissão parlamentar de inquérito. As funções citadas correspondem àquelas ocupadas pelos depoentes à época dos fatos. Do procedimento licitatório, opção pela carta convite e rescisão precoce. De início, temos que o contrato em análise foi rescindido de forma amigável, antecipadamente, após cerca de 30 dias de vigência. Apesar dos dias trabalhados, não foram pagos à empresa contratada o valor equivalente, embora tenha ocorrido a rescisão que, com base nos depoimentos colhidos, aconteceu em parte em virtude da instauração da presente CPI. Houve a coleta de depoimentos e análise dos documentos do referido processo administrativo. Da opção pela carta convite. Como se verifica, o processo em questão foi defenestrado na modalidade convite prevista na Lei Federal 866. Portanto, nesta legislação, é uma das formas de selecionar os fornecedores para a contratação pública. No entanto, os órgãos de controle veem com ressalvas a escolha desta opção, exigindo cautela e diligência na condução do procedimento, uma vez que pode ser facilmente manipulado, direcionado o certame a determinado participante. A carta convite tem como foco principal o encaminhamento do edital para a participação do certame a determinados fornecedores, cuja administração tem conhecimento sobre a capacidade de atender
ao objeto licitado. Sabe-se também que, assim como na precificação, onde são necessários 3 orçamentos, a legislação determina que seja encaminhado o convite para pelo menos 3 fornecedores. A previsão legal tem o objetivo de dar o mínimo de concorrência na busca pelo menor preço, trazendo economicidade ao erário. No entanto, é recomendado por todos os órgãos de controle que o maior número de postulantes seja convidado. O objeto da contratação em análise foi a contratação de empresa, prestação de serviços de apoio administrativo e instrutoria à Secretaria de Administração para mapeamento dos processos, auxiliando na criação de procedimentos operacionais padrão para diversas atividades desenvolvidas na Secretaria. Nos depoimentos colhidos, o lançamento do edital se deu por conta da necessidade de uma assessoria mais aprofundada, em virtude da deficiência de pessoal capacitado para dar sequência às necessidades da administração. Em suma, o objeto contratual comportaria empresas de apoio administrativo, como consultorias e terceirizados, com foco em processo de administração. Há uma gama de empresas qualificadas para este tipo de serviço situadas na Grande Florianópolis. Uma simples consulta na internet denota que há opções das mais diversas. No processo em análise, o convite foi enviado para as seguintes empresas: PEFAD, Treinamento, Assessoria e Consultoria Limitada, Strategic Line Solutions e Office Serviços Administrativos. As empresas selecionadas foram as mesmas que apresentaram orçamentação para determinação do preço máximo admitido. Além do encaminhamento do edital aos licitantes, houve a sua publicação no mural de publicações da Prefeitura, sem qualquer outro tipo de publicidade mais abrangente. Sagrou-se vencedora a empresa Office Serviços Administrativos Eireli, que tem como um dos proprietários o Dr. Douglas dos Santos Bonelli, também proprietário do escritório de advocacia que prestou os serviços referentes ao contrato número 09 de 2022, analisado no item anterior. O fato, por si só, não enseja qualquer tipo de ilegalidade. No entanto, há de ser levado em consideração que a administração, dentro de um escopo contratual abrangente, tenha encaminhado o edital somente a 3 empresas, situadas em São Martinho, Tubarão e Palhoça. Esta última, inclusive, foi objeto de diligência da CPI, que foi até o endereço indicado e não localizou a empresa. São Pedro de Alcântara está localizada na Grande Florianópolis, onde há diversos prestadores de serviços qualificados e que foram ignorados. A depoente, Caroline Priscila Silva, que fazia parte da comissão de licitações à época, informou que não acompanhou a confecção do edital e que recebeu apenas a comunicação de que haveria o certame. Disse ainda que, até a solicitação de documentos por esta CPI, não estavam na pasta do procedimento administrativo nenhum dos e-mails encaminhados aos licitantes com os convites, sendo tudo inserido após a instauração da investigação. Afirmou que acredita que o responsável pelos levantamentos e confecção do edital foi o senhor Rafael Kretzer e que não sabe por que somente as 3 empresas foram chamadas. A então presidente da Comissão de Licitações, a depoente Anelise Cunha, informou que não teve conhecimento da fase interna da licitação, participando apenas da abertura das propostas e da análise das habilitações, afirmando que tudo foi feito pelo senhor Rafael Kretzer. Questionado acerca do conhecimento de outras empresas do ramo na região, o senhor Rafael Kretzer, responsável pela confecção do edital, disse não saber. Afirmou que conhecia 2 das empresas e a terceira foi indicação da senhora Viviane Torres. Tem-se, então, que apesar de ser um serviço com número de empresas prestadoras considerável, o envio ficou limitado a 3 empresas, sendo que 2 são de outra região. A opção restringiu a concorrência. Da rescisão amigável do contrato. Conforme já colocado, houve a rescisão amigável do contrato sem a realização de qualquer relatório de prestação de serviços, emissão de nota fiscal ou pagamento pelos dias em que o contrato esteve vigente. De acordo com o depoimento do senhor Rafael Kretzer, houve a intenção de suspensão do contrato em decorrência da instauração da CPI. Já o Dr. Douglas Bonelli, embora tenha afirmado que havia inúmeras deficiências no setor, ao falar do contrato número 09, e que seria necessária assessoria, afirmou que a rescisão se deu não só pela instauração do presente procedimento, mas também porque, já de início, as demandas pelos serviços do contrato foram poucas. Contrariando a afirmação feita pelo Dr. Douglas Bonelli de que não haveria demandas, o senhor Rafael Kretzer afirmou, ao falar sobre a necessidade da contratação, que,
abre aspas, existe a necessidade de regulamentação e de estruturação de muitas coisas nesse município. E isso vem de gestões passadas. Eu poderia listar muitas coisas, as quais, inclusive, já estava solicitando consultoria para eles, que a gente precisa arrumar. Fecha aspas. O que se conclui, por tudo que foi averiguado, que a necessidade de fato de contratação não estava configurada e o edital foi lançado sem qualquer planejamento. Por este motivo, a rescisão contratual ocorreu, já que esta comissão iria apontar, como faz, tais circunstâncias, que somente não causaram danos ao erário, porque a própria abertura da CPI causou a revisão da contratação. Conclusões. Um minuto. Conclusões. Diante dos fatos apurados, com base nos documentos e depoimentos, esta comissão parlamentar de inquérito chega às seguintes conclusões. Contrato administrativo número 53/2021. Item 1. A dispensa de licitação com base em suposta situação emergencial foi equivocada, uma vez que a modalidade deveria favorecer a concorrência e seguir os trâmites licitatórios, já que a construção do procedimento se estendeu por meses e o problema a ser sanado de abastecimento de água já dura anos. 2. A condução interna do processo administrativo foi falho, contribuindo para a restrição da concorrência pela comunicação equivocada às empresas para as quais foi solicitado o orçamento. 3. Houve apresentação de orçamento com valor menor do que o contratado, mas foi desconsiderado sem qualquer registro ou justificativa nos autos do processo administrativo. 4. A contratação emergencial continha itens passíveis de contratação específica, que levaria à obtenção de um menor valor, a que ficou prejudicado pela escolha feita pela administração. 5. O resultado dos serviços contratados não resultou em melhora na situação vivenciada e para a qual se atribuiu urgência. 6. As escolhas feitas pelos responsáveis podem ter causado danos ao erário, já que impossibilitou pela modalidade escolhida a concorrência e descartou orçamento com valor menor do que a proposta vencedora. Referente ao contrato administrativo número 09/2022, conclusão. Número 1. Os relatórios encaminhados são deficitários e não apresentam a sistemática dos serviços prestados. São relatórios rasos, com informações genéricas e que não deixam claro quais foram os serviços efetivamente entregues. Ainda assim, foram validados e as notas foram pagas. 2. O escopo previsto de licitações a serem lançadas, assessoradas pela empresa contratada, não foi totalmente cumprido, conforme admitido pelo representante legal da contratada. A CPI investigou através das publicações oficiais e constatou que alguns objetos não foram lançados, outros foram lançados tardiamente e alguns já estavam em curso. A carga horária prevista, item 3, a carga horária prevista no contrato para atendimento presencial, bem como a realização de curso para a equipe, não foi cumprida conforme previsto no contrato administrativo. 4. Os pagamentos foram todos liberados sem a devida comprovação da efetivação do objeto contratual, sem qualquer registro de supressão ou adição de serviços. 5. Há contradição entre os depoimentos colhidos. No entanto, é evidente que havia uma relação próxima entre a senhora Viviane Torres e o escritório de advocacia contratado, e que tal conduta pode ter pesado na contratação realizada e na aprovação dos pagamentos. Conclusão da carta convite número 34/2022, contrato administrativo número 22/2022. 1. A justificativa de contratação utilizada para efetivar o lançamento do certame não demonstra a necessidade do serviço. 2. Não houve justificativa para o encaminhamento dos convites para apenas 3 empresas, sendo 2 sediadas em municípios distantes, uma vez que o objeto contratual é oferecido por muitas empresas da região da Grande Florianópolis. 3. A rescisão contratual se deu concomitantemente com a abertura deste processo investigativo, evidenciando que a contratação não tinha fundamento e foi mal instruída, inclusive com a juntada de documentos posteriormente à contratação, quando o processo foi requisitado pela CPI. 4. O servidor que conduziu o processo de contratação não foi diligente com o erário e, não fosse a abertura da comissão parlamentar de inquérito, o município teria um custo com serviços de questionável necessidade, sendo recomendável seu afastamento/desligamento do serviço público.
Feitas as conclusões, este relatório será remetido à presidência da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, ao senhor prefeito municipal, ao Ministério Público de Santa Catarina e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. São Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2022, Tatiana Cordeiro da Silva, presidente da CPI, Éder Júnior do Amaral, vereador relator, e Odair Luiz Laurentino, vereador revisor. Consulta o senhor segundo secretário se há alguns vereadores inscritos no expediente. Sim, senhor presidente. Para o expediente, vereadora Tati Silva. Concedo a palavra à vereadora Tati Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Eu poderia falar hoje do requerimento que fiz sobre a falta de medicamentos em nosso município e da indicação sobre a manutenção da ponte no bairro Lagoa Vermelha. Mas vou me atentar e vou falar somente sobre o relatório da CPI apresentado nesta casa, nesta noite. Faço uso do expediente para falar sobre a conclusão da CPI, frisar que a comissão não tem o poder de realizar o processo de julgamento, a gente apura os fatos, todo o objeto de investigação será encaminhado para o Ministério Público para a devida averiguação. A CPI não condena, apenas colhe informações sobre o objeto investigado para posteriormente apresentar dados concretos ao Ministério Público, para o oferecimento de denúncia formal ou instauração de processo de responsabilidade civil, sendo também um importante instrumento de apoio na instrução de tais procedimentos, caso já exista quando a conclusão dos trabalhos. Quero externar meus agradecimentos aos colegas parlamentares e também aos servidores dessa Casa Legislativa pelo empenho nesses últimos 90 dias. Nosso trabalho foi concluído com êxito. Nosso papel de vereador é esse, é de fiscalizar, ao contrário do que muitas pessoas falam, que estamos fazendo isso porque somos oposição ou por siglas partidárias. Pelo contrário, essa é a nossa obrigação e assim o farei enquanto estiver representando o povo alcantarense. E as conclusões dizem por si só. Houve erro, houve má-fé, e aqui nessa tribuna, nessa noite, há indignação da minha parte, porque eu represento o povo alcantarense. E quando somos gestores e nomeamos cargos de confiança, precisamos saber os princípios destas pessoas. Não é qualquer um chegar aqui no nosso município, na nossa cidade, falar que tem mestrado, doutorado e sentar numa cadeira. O povo de São Pedro de Alcântara merece respeito. Respeito! E quem nomeia e quem indica esse tipo de gente para vir para o nosso município também é responsável. Temos secretários neste município que não possuem diploma de graduação, mas que são pessoas muito mais qualificadas e educadas. E o que eu falo aqui é que muita gente acha que se vestir bem, andar nos saltos e pagar de inteligente, vai enganar o povo. Eu quero deixar registrado nessa tribuna que secretário que não cumprimenta vereador, que não estende a mão para cumprimentar vereador, não merece o cargo que tem. Porque se faz isso com um vereador, como que não deve tratar a população? Fica aqui a minha indignação. Nesses últimos meses, foram muitos dias de dedicação e no decorrer da CPI, durante a coleta de depoimentos, íamos alimentando a cada novo depoimento, cada nova informação e observando que as coisas não fechavam. Muitas coisas não faziam sentido. E entre a gente, entre os colegas que fizeram parte dessa investigação, cada nova informação deixava-nos mais e mais preocupados. E hoje, então, apresentamos o relatório final. E quero dizer ao povo da nossa cidade que a conclusão foi realizada e que o nosso serviço foi feito da maneira mais efetiva possível. O objetivo inicial, que era de apurar a existência de irregularidades, foi confirmado por essa CPI. Verificamos e constatamos que há elementos suficientes para afirmarmos que a administração foi negligente na contratação dos serviços, o que pode ensejar a responsabilização civil, administrativa e penal do gestor responsável por tais atos. Seria isso, presidente. Eu desejo a todos uma ótima noite.
Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, o projeto de lei número 76/22, que institui piso municipal dos enfermeiros técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, no município de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, concedo a palavra ao vereador Éder Júnior de Amaral. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste nas redes sociais e presentes aqui nessa noite de hoje. Venho apenas manifestar o meu voto favorável, senhor presidente, ao presente projeto de lei. Há cerca, salvo engano, de 60 dias, mais ou menos, subi aqui nessa tribuna e, digamos assim, lancei a pedra ao executivo. Naquela ocasião, vínhamos ali constantemente com as manifestações desses profissionais da saúde, que tinham tido o piso instituído pelo presidente Jair Bolsonaro e por uma liminar do STF, houve a suspensão desse piso. Então, subi aquele dia aqui na tribuna, mencionei uma decisão do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que naquela ocasião tinha sido arrojado e tinha dito que não acataria a liminar do STF e que, como o município tinha caixa, ele pagaria aos servidores o tão merecido piso da categoria. Então, venho aqui também, humildemente, parabenizo a gestão, acataram aqui uma solicitação que, ao que tudo indica, foi minha naquela data, e vai ser, até que enfim, instituído o piso para a categoria. Fica a vitória daquela classe que tanto lutou, e a partir da próxima folha de pagamento vai ter a devida valorização no seu contra-cheque. Então, me manifesto totalmente favorável, e fica aqui o pedido para os colegas vereadores também. Forte abraço e uma boa noite a todos. Continue a discussão. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste. Realmente, a ideia de encampar essa proposta foi do vereador Éder, né? E eu também estive aqui nessa tribuna e endossei a proposta dele. Eu queria dizer que o profissional da saúde, ele precisa ser valorizado. Ele é merecedor. Agora, também quero dizer que, às vezes, a gente recebe reclamações que nos deixa triste, né? Se, por um lado, ele quer ser valorizado, né, nós estamos valorizando, mas ele também tem que se dar ao luxo de atender bem a população. Então, isso é que tem que ser relevado e cobrado também. Porque, muitas vezes, a gente lá recebe, eu não vou citar nome, mas a gente recebe reclamações de que não foi bem atendido em tal setor. Então, essas pessoas, elas estão sendo valorizadas, mas precisam dar um retorno. Precisam dar um retorno ao povo de São Pedro de Alcântara. Porque, uma vez instituído o piso, né, um técnico de enfermagem ele vai receber no mínimo R$ 3.300, que é o piso. O enfermeiro, R$ 4.750. O auxiliar de enfermagem, R$ 2.300 e alguma coisa. Se você for procurar no estado de Santa Catarina, né, pelo que o vereador Edson colocou, somente Chapecó está pagando isso, que é o prefeito João Rodrigues, né? Então, eu quero falar da importância de nós, vereadores, aqui, dar o incentivo, mas também gostaria de que os profissionais da saúde retribuíssem essa obra que o Legislativo está fazendo aqui em aprovar um reajuste para eles, né, para que eles retribuam não a Câmara de Vereadores ou ao Poder Executivo, mas a população. A população é o foco de tudo. Então, quero dizer também que meu voto é favorável, mas recomendo também que os profissionais da saúde retribuam atendendo bem a população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O projeto de lei número 76/22, aprovado por unanimidade. Consulte, senhor segundo secretário, se algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Tati Silva, vereador Vinícius Zimmermann, vereador Rogério Hoffmann, vereador Éder Amaral.
Concedo a palavra a Tati Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa casa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Subo na tribuna nesta noite para parabenizar o Estado de Santa Catarina, que escolheu o nosso governador Jorginho Melo para governar o nosso Estado pelos próximos 4 anos e escolheu para presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, a vitória não foi completa, pois eu, como a maioria do povo de São Pedro de Alcântara, desejava a reeleição do nosso presidente. Porém, o Brasil é muito maior e, passada a eleição, a união e a responsabilidade de todos serão fundamentais para enfrentarmos os desafios que vêm pela frente. Parabéns aos eleitos pela vontade soberana da maioria. A nós, cidadãos e cidadãs, cabe a missão de continuarmos fazendo a nossa parte pelo bem de todos. Continuarei firme e forte com os valores e propósitos que acredito e que defendo. Quero que a minha filha e todas as outras crianças do nosso município, do estado e do país continuem aprendendo e respeitando os valores da família, os valores do bem. Para finalizar, quero informar que no próximo sábado, dia 5 de novembro, estarei com o gabinete itinerante a partir das 9 horas nos bairros Santa Bárbara, Campo Demonstração e Vila Hoffmann. Boa noite e boa semana a todos. Obrigado, vereadora. Concedo a palavra ao Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Em primeiro lugar, sobre essa tribuna, para parabenizar o povo alcantarense, que mais uma vez, no processo da festa da democracia, se demonstrou ordeiro, pacífico, dando bom exemplo de conduta, né, durante o processo eleitoral. Parabenizo aqui o nosso governador eleito, Jorginho Melo, desejo ele que faça um bom trabalho, bem como o presidente nacional eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O prejuízo é de toda a população, que a gente sai de um processo eleitoral desgastante, marcado pela polarização, e no segundo turno, realmente, a gente viu pouco debate acerca de propostas e em torno dos problemas reais que o Estado e o Brasil, né, estão enfrentando, e a gente viu muito um espetáculo de bate-bocas e discussões fora do que é a alçada do trabalho que vai ser desenvolvido pelo chefe de executivo. Gostaria de dar parabéns aqui, que eu gostaria de ter feito na semana passada, acabei em um esquecimento, da professora Amanda, que tem um estudo de dança, né, de balé, aqui no bairro Santa Teresa, e tem um trabalho com um projeto municipal também, que é custeado em parte pelo município. Tem feito apresentações tanto em teatros do Estado, como foi na semana no Teatro do SIC, na semana retrasada. Tem ocupado espaço, né, cultural nos shoppings da região, levando os bailarinos, as meninas de São Pedro de Alcântara a estar fazendo as suas apresentações. Parabenizo também aqui a profissional, a extensionista Cassandra do EPAGRE, pelo lindo trabalho que desenvolveu em parceria com a Secretaria de Educação, explicando aos alunos do Colégio Adalberto Tolentino de Carvalho, em Santa Teresa, sobre os métodos de compostagem, né? O nosso mandato recentemente aprovou nessa casa a proposta de tratamento do resíduo orgânico aqui no município, através desses métodos. Então é fundamental que a gente trabalhe a educação das crianças para o resultado vir a médio e longo prazo. Agradecer também aqui a Celesc pela reposição dos fios que a gente fez a cobrança, que estavam muito baixos na rua Ambrósio Cunha, né? A petição saiu da conversa conjunta que eu trouxe a reclamação ao prefeito aqui direto de um ofício de gabinete, ofício 316 de 2022, né? Encaminhado ao administrador da companhia, Renato Rolim, que, né, em tempo atendeu aquela situação que era realmente emergencial. Os fios estavam baixos, caminhões vazios e tocando na fiação de baixa tensão, botando em risco o usuário da via. Então, ali já está preparado, provavelmente logo menos vai ser feito a continuidade da melhoria de rede, vai chegar a alta tensão que vem subindo de São José para São Pedro de Alcântara, e logo menos vai ser provavelmente retirado o poste do centro, que ainda causa um devido transtorno. Aproveito também aqui para lembrar toda a comunidade que a gente vai ter na próxima quinta-feira a reunião do CONSEG e do Conselho de Segurança, dados os casos de violência, assalto, necessidade de monitoramento que a gente precisa revisar no município, convido toda a população,
que vai acontecer na quinta-feira, às 19h30, no auditório em cima da delegacia, em cima do cartório do município. Parabenizo também aqui aos profissionais do CRAS, da assistência social do município, pelo trabalho de formação na escuta ativa, qualificar justamente para identificar casos de violência doméstica, violência contra a mulher, ter o profissional do município pronto, apto para desenvolver um bom trabalho nesse setor. Fiz também aqui uma reclamação, contatei direto ao engenheiro Breno da Prefeitura com relação à erosão em torno da sapata de coroamento do pilar central da ponte que dá acesso à escola da Alberto Tolentino de Carvalho. Hoje, com o estaqueamento lá exposto, eu acho que é pertinente ir em loco fazer um cálculo de viabilidade, de resistência daquele material, da espessura, verificar o projeto. Eu tive indo atrás, essa obra foi realizada pelo governo do estado, no começo da década de 80, então é fundamental que saiba que tipo de ferragem que tem lá para calcular a segurança, os veículos que estão aptos a trafegar ali, a gente tem ônibus, né, que passam com as crianças e pode oferecer algum risco e entrar em colapso a nossa ponte. Então, acho que é uma situação delicada que requer urgência, um cálculo, né, de peso que se possa fazer ali e, quem sabe, limitar a capacidade da ponte, botar ou um pórtico que proíba a passagem de caminhões, no mínimo a placa de carga adequada ao peso que a ponte suporta. Parabenizo a vereadora Tatiana aqui no requerimento com relação aos medicamentos em falta. Eu tenho recebido também reclamações nesse sentido e fazer o mesmo protocolo. Então, faço questão de parabenizar. Gostaria de frisar também aqui que o governo federal, no repasse ao programa Farmácia Popular, fez um corte de 69% no repasse do orçamento para o ano que vem. Se a gente já tem uma situação delicada no repasse dos medicamentos aqui dispostos na farmácia do município, a gente tem que se preparar, porque o ano que vem provavelmente vai ser pior. Haja visto esse corte, que foi verba realocada para nutrir o orçamento secreto. Portanto, eu acho que a administração do município, né, com o apoio na manutenção desse governo, eu acho que tem que se preparar para dar conta da falta desses medicamentos. Eu acho que não pode faltar a saúde do cidadão, o básico, a necessidade da medicação que ele mais precisa. E, por fim, foi solicitado também um requerimento a essa casa com relação a todos os repasses de recursos, de emendas que foram encaminhados ao município de São Pedro de Alcântara. Ele já foi lido faz 2 semanas, mas não foi nominado qual deputado que repassou ou encaminhou determinada verba. A gente tem aqui a possibilidade de ter um monte de deputado caloteiro, que se elegeu vendo aqui fazer a promessa. A gente está ainda esperando algumas máquinas serem entregues, alguns recursos serem entregues. Eu acho que é fundamental que a gente saiba quem enviou determinado recurso e quem prometeu principalmente e não enviou. Que a gente teve praticamente, foram 18 deputados federais reeleitos. E a mesma situação, percentual, ele está similar na Assembleia Legislativa. Então tem muito deputado garganta, senador que vem para cá, dá tapinha nas costas de prefeito, vereadores, nos fazendo promessa. E o povo alcantarense quer saber quem que é o deputado, o senador caloteiro, que veio aqui, prometeu, virou as costas, se elegeu e continua aqui nos deixando a ver navios com recurso prometido. Então era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Obrigado, vereador Vinícius. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste. Eu confesso que também estou aqui com a cabeça um pouco inchada, né, por ter perdido a eleição, mas não tem como espernear, né? É um jogo, um ganha, outro perde. A proposta agora é se preparar para uma próxima eleição, né, tentar recuperar o poder. Estou falando isso a nível federal. Foi falado aqui, nessa tribuna, há 2 sessões passadas, pelo vereador Éder, e na sessão passada pela vereadora Terezinha, sobre as campanhas preventivas. E eu concordo, em gênero, número e grau, sobre a importância dessas campanhas. Mas, como eu falei o ano passado, o importante também é quando for detectado o problema,
agilizar o tratamento. Eu tenho amigos que estão há 1 ano e 6 meses com diagnóstico pronto, fechado, de câncer de próstata e não consegue fazer o tratamento. Aí, que efetividade tem essas campanhas preventivas? Você vai lá, descobre o problema. Isso estou falando a nível federal, estadual e municipal. Porque a orientação é, se você descobrir de uma maneira, quanto mais cedo você descobrir, mais chance de cura você tem. Aí você descobre, aí você fica 1 ano e 6 meses aguardando para resolver o problema e não resolve. Então, eu acho que teria que, sei lá, ter uma outra forma, né, de dar atenção para essas pessoas. Né? Com relação ao relatório apresentado pela CPI, eu não vou aqui contestar nada, porque os senhores vereadores, colegas vereadores, participaram de todos os depoimentos, foram buscar, né, informações, essa coisa toda. Eu só quero fazer um comentário aqui com relação a um pequeno detalhe que foi colocado ali que, com relação à água, pouco ou nada mudou. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo de que, há 2 anos atrás, coincidentemente, em época de eleição municipal, não sei se por sabotagem, até hoje não ficou comprovado nada, mas não sei se sabotagem ou alguma coisa, passava semanas sem água, as casas em Santa Teresa principalmente. Hoje, se você fizer uma consulta popular lá, você vai ver que melhorou bastante. Quero falar em relação ao fornecimento da água. Não estou falando em potabilidade. É uma outra situação que também tem que ser cobrada. Né? Porque a água ela tem que ser entregue potável, segundo lá o Ministério Público. Né? Como foi colocado no relatório, desde 96, essa questão da água vem se empurrando com a barriga. Né? Lá em 2003, o ex-prefeito, Salésio Zimmermann, colocou uma caixa aqui. Colocou uma caixa e veio um projeto para a Câmara para criar a empresa. Diante de uma manifestação popular gigantesca do município, a Câmara rejeitou na época. Eu era vereador, a Câmara rejeitou. Inclusive eu votei pela rejeição. Né? Não sabia disso, mas em 2016, 2017, que o ex-prefeito Ernei solicitou para que instalasse a Casan, que também foi rejeitado. Né? Então, vejam, senhores, 6 mandatos que não foi feito nada pela água. Nada. Simplesmente foi dado ajuda de custo às associações. Isso foi repassado alguma ajuda financeira. Tá? Não sei o valor também exato agora, mas eu, como vereador aqui, aprovei alguma ajuda financeira para essas associações. Né? Como eu falei, agora, eu acho que com relação ao fornecimento de água, principalmente em Santa Teresa, melhorou. Se você for fazer uma consulta popular. Mas eu acho que ainda tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito, a água realmente precisa ser entregue de maneira potável. Né? Entendo de que pode colocar Casan, pode colocar quem for aqui. A água que será entregue, as pessoas não vão ter coragem de consumir, porque fato comprovado é dos municípios que a Casan fornece água, ninguém consome aquela água. Todos compram água mineral para consumir. Usam lá para o chuveiro, para lavar roupas, essas coisas, mas não confiam. Né? Até por causa de muito cloro, essa coisa. Então, o nosso povo aqui também tem já a cultura de não ingerir água com cloro. Né? E aí, mas seria isso. A única ressalva que eu faço seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite a todos. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, a todos que nos assistem nas redes sociais. Já estamos aí com o passar da hora já das 9, hoje a sessão bem longa. A gente agradece a todos aí que ainda nos acompanham. Primeiramente, também gostaria de parabenizar os candidatos eleitos, tanto a nível de governo como a nível federal. Me manifestei, nunca tive problema nenhum em manifestar o meu voto. Fui lá, votei, tive orgulho do voto que dei. Infelizmente, meu candidato a nível federal perdeu as eleições.
e temos que admitir, a democracia é isso, né? E em campo aqui, a fala do vereador Vinícius, São Pedro de Alcântara, mais uma vez, já vem se alongando isso, através das eleições municipais e agora a nível, né, estadual e federal também, demos um show de democracia, tivemos manifestações, tanto a favor pró-Bolsonaro, tanto favoráveis ao Lula, em todos os colégios eleitorais, não tivemos nenhum incidente, cada um indo lá se manifestando, né, por aquilo que é de direito, que acha o correto, e acima de tudo um respeitando o outro. Eu acredito que isso, ao final das contas, é o que mais vale a pena e é o que fica de aprendizado para nós todos. Senhor presidente, eu não poderia deixar nessa noite vir aqui, após a conclusão dessa CPI, me omitir e deixar de me manifestar. Foi um longo trabalho que nós tivemos aí nos últimos 90 dias. O que eu quero dizer aqui, deixar claro à nossa população, é que isso aqui não é um ato político. A gente tem uma mania ainda no município, por parte de algumas pessoas, que se sobe aqui, se vota favorável a um projeto de lei, vereador só diz amém para o prefeito, só diz amém para o executivo. Vem aqui, reprova um projeto de lei, é oposição, ninguém não gosta do prefeito, isso e aquilo. A gente tem que saber separar as coisas. A gente está aqui como vereador, a gente tem que ter um mínimo de discernimento. Sempre me dei bem com o prefeito, desde o primeiro dia. Sempre as portas do gabinete dele abertas, tem um bom diálogo. Isso não vai me impedir de vir aqui e o dia que eu achar que tem alguma coisa que esteja de errado, que eu faça o meu papel como vereador e venha aqui, investigue e vá atrás. Ora, se eleito vereador para vir aqui, ler um projetinho de lei na segunda-feira e ir embora para casa, não querer me meter em nada, era muito fácil. Mas eu não fui eleito para isso. Deixo mais uma vez enfatizado, nunca tive ninguém da minha família em qualquer tipo de cargo político, acredito ter sido o primeiro. Eu não tenho amarração com partido político, não tenho amarração com ninguém aí de histórico de política antiga dentro do nosso município. Sempre frisei que o meu mandato aqui era independente, que eu subiria sempre nessa tribuna e votaria favorável para o que eu achasse correto, que seria o melhor para a nossa população, e que da mesma forma me manifestaria contrário quando achasse que fosse algo que não os beneficiaria. Pois então, tratando especificamente sobre essa CPI, tratamos aqui sobre 3 contratos. Pois então, tratando especificamente sobre essa CPI, tratamos aqui sobre 3 contratos. O primeiro, da água. Tivemos um ofício, recebemos um ofício do Tribunal de Contas apontando irregularidades nesse processo licitatório. Qual que é o nosso papel aqui? Investigar. Vamos ouvir, vamos abrir a CPI, vamos ouvir todos os responsáveis, vamos recolher todas as documentações. Ao longo desses 90 dias, ouvimos aqui mais de 20 pessoas em todo o processo licitatório. Foi um trabalho muito árduo. Nosso papel está feito, a conclusão está ali. Não cabe mais a gente julgar, achar isso, achar aquilo. Vai ser remetido para os órgãos competentes. Se lá acharem irregularidades, que deliberem, façam o que tenham que fazer o Tribunal de Contas, o Ministério Público. E esse é o jogo, assim tem que funcionar. Trato também com respeito todos os colegas vereadores, quando tivemos aqui as supostas irregularidades que foi encabeçado para ser aberta essa CPI, acredito ter sido unânime, não vi ninguém se posicionar contrário, ou achar que não deveria, ou querer tampar alguma coisa aqui, botar para debaixo dos panos. De forma unânime, todos vieram e falaram, vamos abrir a CPI, vamos trabalhar. Se tiver alguma irregularidade, quem fez, que pague por ela. Então, não só a mim, mas todos os colegas vereadores estão de parabéns pela isenção e por respeitar os trabalhos dessa comissão. Tivemos aqui os outros 2 contratos. Contrato administrativo número 09, que ele era da prestação de serviços de assessoria ao setor de licitação, no valor de R$17 mil. Ora, o que eu vejo desse contrato? É um contrato irrelevante para o município. Isso aqui não é igual um calçamento de uma rua que vai ali, tu calça, uma reforma de um posto de saúde. Isso é um contrato que foi irrelevante. Por quê? Qual que é a diferença? Eu sempre falo, não é a primeira vez que eu falo nessa tribuna sobre isso. Para mim, Éder, na minha cabeça, não existe dinheiro público. Existe o dinheiro do pagador de impostos. Nada se difere uma municipalidade de uma empresa. Ora, eu tenho uma empresa, digamos, uma situação hipotética, eu contrato uma pessoa para trabalhar no RH da minha empresa. Essa pessoa vai trabalhar no RH da minha empresa, me chama, não estou conseguindo tocar isso daqui,
não é minha expertise, não é a área, estou com dificuldade, não estou dando conta. Eu como empresário, o que eu vou fazer? Infelizmente, eu vou te demitir, não vai dar mais, eu vou contratar alguém que tenha capacidade técnica para esse seu cargo. Aqui, nesse contrato em específico, infelizmente, não foi isso que foi feito. Tinha-se aqui, ao que parece, alguma dificuldade no setor. Vamos contratar uma prestação de serviços. À época, o primeiro contrato era de R$17 mil. Uma empresa lá de Tubarão. Então, vejo que foi errado. Tivemos as apurações, tivemos as conclusões, vamos remeter. O que mais chamou atenção foi o segundo contrato, o 34/2022, prestação de serviços de apoio administrativo à Secretaria de Administração. Atenção, foi o segundo contrato, o 34/2022, prestação de serviços de apoio administrativo à Secretaria de Administração. Valor, R$144 mil. Mais uma vez um contrato totalmente irrelevante e ineficaz para a nossa prefeitura. Aqui, nessa parte em específico, até parabenizo a gestão, porque quando abrimos a CPI, provavelmente fizeram uma reunião, viram, isso daqui realmente não é necessário, não sei de quem partiu essa ideia de abrir esse edital, de fazer esse tipo de contratação, e após 30 dias foi cancelado. Então, só aqui, numa CPI dessa, que a gente abriu os trabalhos, um contrato que até então ele era ineficiente, e a gente teve aqui um valor de R$144 mil que seria gasto, ele está ali nos cofres públicos. O serviço não foi prestado, a prefeitura não morreu, digamos assim, por causa disso, está continuando sendo tocado o trabalho, e de uma forma bem geral e ampla, era esse o recado que eu queria deixar na noite de hoje. Nunca vou me omitir, sempre que tiver algum munícipe, tenha qualquer tipo de reclamação, tenha qualquer tipo de elogio, eu não tenho vaidade nenhuma em elogiar o prefeito quando faz um bom trabalho, o prefeito, seus secretários, todos os servidores, e da mesma forma, quando se tem algum tipo de irregularidade, eu também vou vir aqui, vou cobrar e vou fiscalizar. Fui eleito para isso e vou continuar trabalhando dessa forma até o fim do meu mandato. Desejo a todos uma boa noite, agradeço pela compreensão, até pelo horário, eu agradeço aos colegas vereadores nessa noite de hoje também. Forte abraço e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Passamos por... Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o encerramento. Encerro a presente sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de novembro de 2022, em horário e local regimental. A todos que nos acompanhamos, muito obrigado e boa noite.